Ninguém me ama como tu, Senhor. Abraça-me, Senhor. Olha, Jesus está aqui, bem pertinho de você, juntinho de você. Fala com ele. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ele está presente, dentro do teu ouvido está falando agora. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me ama como tu, Senhor. Abraça-me, glória a Deus. Abraça-me, Senhor. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta um trabalho forçado. Não é o resultado do trabalho do homem que a riqueza vem ter conosco. É o resultado da bênção de Deus que o homem fica rico. A riqueza da nossa vida não é baseada no nosso esforço, não é baseada no nosso talento, não é baseada na nossa capacidade, não é baseada naquilo que nós podemos fazer, mas a bênção de Deus que nos enriquece é o resultado do favor de Deus e de tudo aquilo que Deus já preparou para os seus filhos. A riqueza de Deus não traz preocupação. A riqueza de Deus traz descanso. Deixe-me dar um exemplo bíblico. Quando Deus criou o homem ao sexto dia, depois de Deus ministrar ao homem, depois de Deus dar poder ao homem, depois de Deus dar o domínio ao homem, já depois de Deus ter feito o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus mostrou-lhe tudo. Depois Deus disse: domina sobre tudo isto. Fique a saber o seguinte: Deus nunca amaldiçoou a terra. Deus disse: por causa daquilo que tu fizeste, a terra ficou amaldiçoada. Deus não amaldiçoou a terra. A terra vive debaixo de maldição por causa do homem. Alô? A terra está em maldição, a terra produz cardos, a terra produz espinhos, a terra produz problemas e dificuldades, não porque é plano de Deus que isso aconteça, mas é o plano do homem, foi o resultado do pecado do homem, foi o resultado daquilo que o homem fez. Por isso, nesta manhã, nós estamos neste lugar para declarar a glória de Deus, porque Jesus veio e a primeira mensagem que Jesus deu para o homem é: bem-aventurados sois vós, pobres, porque vós é chegado o reino do céu. Aleluia! E o plano de Deus para nós é que nós tenhamos vida, é que nós tenhamos sucesso, é que nós tenhamos abundância. Oh, Deus é mentiroso. Jesus veio e eu disse: eu vim para que tenham, diga lá comigo, tenham, mais uma vez tenham, mais uma vez tenham. Não é eventualmente possam ter, não é se desfrutar dos bens que vocês vão ter, não é. Eu vim, não é baseado em vocês, eu vim, não é baseado no vosso comportamento, eu vim baseado na vontade de Deus para que vocês tenham abundância. Jesus veio foi para retirar o homem debaixo de umas leis que conduzem à tragédia, à derrota, à miséria, à doença, à pobreza, ao fracasso, e transportar o homem para um outro reino de amor, de luz, de paz, de vitória, de glória, onde Deus reina. Porque eu vim embora já aprendi a baiar com os vinhos de rádio. Às vezes são os periquinhos no lugar. Ui, pega assim, não come seus peitos. No Luxemburgo, não é impossível não ver isto. Impossível. No Luxemburgo, eu digo aos irmãos, passam-se meses sem ouvir uma cozinha no lugar. Ninguém toca.
Porque se alguém toca a buzina lá, sabe o que é que eles dizem? É português ou francês. Toda a gente é português ou é francês. Se alguém apitar lá, é isso que acontece. No Luxemburgo, se a fila é de um carro, não é de quatro. No Luxemburgo, se vem alguém para entrar, passa um, passa outro, passa um, passa outro, passa um, passa outro. Eu aqui tento fazer isto. Ou tentava. Passa um para passar eu, mas quando passavam 10, até que eu consigo. Agora eu já passo primeiro que os outros, porque eu sou filho do rei. Estou a tentar dar exemplos práticos. Nós não podemos viver no Luxemburgo com as leis de Angola e não podemos viver em Angola com as leis do Luxemburgo. Mas agora todos nós, em qualquer lugar do mundo onde nós estamos, somos chamados para viver de acordo com as leis do rei. E quando eu me levantava para falar isto, o diabo atacava: tu és um hipócrita, tu estás com dívidas, tu és um hipócrita, tu andas a falar isso às pessoas e tu não estás a viver essas pessoas. E um dia eu estava numa angústia tal que Deus falou comigo. Deus falou comigo, levou uma palavra de Deus e mostrou José. José estava no mercado de escravos. Alô? No mercado de escravos, José não tinha roupa, tinha uma tanguinha para disfarçar a sua nudez. Não tinha nome, ouviu bem? Não tinha nome, não tinha família, não tinha passado, não tinha historial, não tinha nada, mas a Bíblia diz: porque o Senhor era com ele. Ele era. E aquela etapa do diabo fazia a minha vida, tapava mais a voz. Como se eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Vocês estão a olhar para uma pessoa que está a sair, ainda não estou bem, mas está a sair da bancarrota. Por quê? Porque as leis do reino são estas. A nossa fé identifica-se com a fé de Deus. Nós formamos um bolo e aquilo que nós falamos traz a luz, aquilo que está dentro. Amém! Amém! A importância de nós seguirmos a palavra de Deus. Não depende do lugar onde nós estamos. Depende da glória de Deus na nossa vida. A Bíblia, eu tenho lá dezenas de Bíblias bonitinhas, mas esta é que eu gosto. Está toda riscada, toda sublinhada. Aquilo que eu vos disse, a pequena caneta vai lá com um grande modo. Está cheinha de papelinhos, cheinha de papelinhos. Eu leio. É desta que eu gosto. Mas não risco apenas a Bíblia. Porque há pessoas que riscam a Bíblia, mas depois não deixam que a Bíblia os risque a eles. Eu sei que o Samuel vai falar sobre isso. Todos nós sabemos, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Todos nós sabemos isso. Mas quantos cristãos sabem que Deus enriquece, a bênção dele enriquece e não acrescenta dores, e amam a pobreza, vivem a pobreza, defendem a pobreza, defendem a miséria, estão a dizer que se Deus quisesse, Ele tinha dado. Se Deus quisesse, Ele quis, Ele já deu. Aleluia! Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com Ele? Do diabo para amarrar a vida das pessoas com a sua miséria, com a sua incapacidade. Nós somos chamados para sair da pobreza para a riqueza. Foi isto que Jesus nos mostrou. Ele, sendo rico, diga lá comigo, sendo rico, não se fingiu de rico. Há uns que se fingem. Não, mas ele, sendo rico, fingiu-se pobre. Alô? Sendo rico, fez-se pobre, para que pela sua pobreza, sua Deus, nós enriquecêssemos. Então, quer saber a vontade de Deus? Deixa que essa vontade marque a tua vida. É a vontade de Deus para mim e para si.
nós vivemos em riqueza, vivemos em sucesso, vivemos em prosperidade. Deixe-me dizer que a oração não é semente para dinheiro. Há muitas pessoas que pensam que por muito orar, vão ter dinheiro. Não vão ter dinheiro, não. Se a oração, se a oração fosse semente para o dinheiro, todos os intercessores eram multimilionários. Alô? Certo? A oração não é semente para o dinheiro, mas seguir as instruções de Deus, isso garante a nossa prosperidade. Salmo 112, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, diga que em seus mandamentos, tem grande prazer. A sua casa, a riqueza, a honra e a glória, e a sua descendência é poderosa na terra. Amém! Aleluia! Bem-aventurado que teme ao Senhor, que tem grande prazer quando há uma instrução de Deus. Uau! Deus deu uma instrução. Eu tenho prazer na instrução de Deus. Eu posso não entender as instruções de Deus, mas quando Deus dá uma instrução, Deus não fica à espera que a gente vá gastar 50 dias de oração e jejum. Quando Deus dá a instrução, Deus quer de nós ir por obediência imediata. Mais uma vez, obediência imediata. Mais uma vez, ainda obediência imediata. E agora, ouça isto. Quando Deus dá uma instrução à nossa vida, Deus já preparou uma colheita gloriosa para trazer à nossa vida. Sabe por quê? Ainda tem 5 minutos. Porque quando nós semeamos, nós somos abençoados porque semeamos. Mas sabe uma coisa? Nós vamos colher os benefícios do solo onde nós semeamos. O melhor que ela tem. É isto que acontece quando plantamos semente na terra, sim ou não é? Alguém ia plantar semente de arroz aqui? Ninguém. Este terreno não presta para a semente do arroz. Mas um terreno alagado, com água, nós pomos na semente do arroz. Certo? Porque aquele terreno vai dar o melhor, vai produzir o melhor na semente que nós colocamos e vai extrair o melhor dessa semente para o nosso benefício. Amém? Quando Deus dá uma instrução para plantarmos alguma coisa na vida de alguém, Deus já sabe, essa pessoa tem algo que tu precisas. Ouça isso com ouvidos de ouvir. Ter muito dinheiro não é sinal de generosidade. Alô? Ter muito dinheiro não é sinal de generosidade. A generosidade é um atributo divino que vem ao coração daqueles que estão seguindo as instruções e as leis do reino. Mas cantante, vamos aqui ter os dois uma conversa. Se a mulher era viúva, se a mulher era pobre, se a mulher deu tudo o que tinha, vamos zero. Alô? Alô? E o que é que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenham vida e até Deus. Porque Deus vê. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte. Que Deus confia. E a bênção do Senhor? A bênção do Senhor? A bênção do Senhor? Então, estou forte e poderoso para com ela. E ele derramou. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me ama. Eu recebo na minha vida. Abraça-me, Senhor. Que Deus nos abençoe. Uma pequena palavra que vamos compartilhar em alguns minutos. Fui me dado o tema que é
o caráter do ministro. Isso vamos abrir a palavra de Deus no Éfeso 4, versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres ou doutor. Nós todos aqui, a maioria de nós somos ministros ou servos de Deus. O servo de Deus. Quem é que nós sabemos ou consideramos como um ministro no pensamento da leitura que nós acabamos de fazer? Nós na Bíblia vimos dons que Deus encara e temos 3 dimensões de dons que nós notamos. Alguns dons são mesmo particularmente os dons do Pai. Temos os dons do Espírito Santo, a caríssima, e temos também o dom do Cristo. Qualquer que o Senhor atraiu, preparou, qualificou e ofereceu na igreja. Irmão, querido ministro, entenda que um servo de Deus é o dom de Jesus para a igreja. Então, o ministro de Deus é um vaso maior e útil para a salvação do universo. Quem salva é Deus, mas passa através deste homem. E eu diria que Deus tem na mão os seus servos. Tem na mão os seus servos. Um dia eu tive a me perguntar uma coisa tão pequena que nós podemos juntos pensar. Quando Deus queria que o Jonas disse para Nínive, e o Jonas não estava disposto. Eu pergunto na igreja, quem é o Salvador? É Jonas ou Deus? E Deus foi incapaz de ir em Nínive salvar? Não poderia, mas insistiu. Insistiu até que ele levou Jonas da sua forma, do seu jeito, para chegar lá, de maneira que o plano e a missão que Deus planificou cumpre-se. Irmão, a Bíblia diz que quando ele desceu, não desceu só, mas subiu também. Ele tirou os cativos. Quem é um ministro? Ou falei que é um qualquer que Deus apanhou. Mas naquele qualquer, Deus já tinha preparado na sua visão. Por isso diria que não é de atalho você ser um ministro de Deus. E você tem consigo os valores de Deus. Você tem consigo as qualificações de Deus. Às vezes, não poderia ter tudo que poderia para que você seja ministro, segundo o mundo, segundo a terra, mas segundo Deus você tem todas as qualificações. Apesar de desprezar, Deus te qualificou para ser o seu ministro. Nós servemos na antiga aliança, na primeira carta de Reis, capítulo 10, versículos 5 até 8, há uma história aí da rainha de Seba, que fez uma visita ao Salomão, e quando chegou, a primeira coisa que admirou essa rainha é a organização dos seus servos junto ao seu ministério. A maneira que os obreiros, os servos, o administrador do Salomão estavam organizados foi a primeira coisa que impactou a vida da rainha. Que Deus seja louvado. Perante daquilo que eu vi na minha presença. E uma das coisas era o quê? A organização dos seus servos. O serviço que ele fazia na comida. O serviço que ele fazia a acolher pessoas. O serviço, a maneira com que eles serviam, lhe impactou. E ele disse, não, eu gostei vendo o seu ser. E são honrados todos que servem ao lado de Salomão.
Graças a Deus. O Salomão foi um grande rei. Mas eu te diria que em cima do Salomão nós temos Jesus. Se havia servo que servia o Salomão, e hoje nós temos servo que serve em Jesus Cristo. E esses são ministros. Eu te diria muito cobiçam aquilo que nós somos. Ah não, acho que você não disse bem, amém? Se a rainha cobiçou os servos de Salomão, mas eu te diria que o mundo cobiça aquilo que nós somos. Queria falar um pouquinho de caráter. O caráter eu defini um pouquinho como um estado ou uma qualidade própria de alguém, um indivíduo. E o caráter realmente são traços que indicam a personalidade ou a origem da pessoa. Creio que, além das nossas caras, o caráter de cada um identifica uma pessoa. E não faça diferença entre nós. Por isso, você é impossível esconder o seu caráter. Eu diria, para não ir muito mais nas definições, para nós cristãos, servos de Deus, devemos saber que o caráter é um pilar que segura o ministro. Porque o caráter é um suporte, é um pilar que realmente está dentro da pessoa e que dá acesso na realidade detalhada da sua vida. O caráter é um padrão fundamental, e sobretudo para o ministro, é a imagem do modelo da vida que nós devemos levar para que outras pessoas vejam Deus através de nós. Ok, ali a Bíblia diz assim, a Bíblia ainda faz uma pergunta assim, muito explícita. Quem é entre vocês que esteve no conselho de Deus, que ele ouviu Deus e que levantou para falar na conta de Deus? Quem é? Que esteve lá no conselho de Deus, ouviu Deus e fala da parte do Senhor. Falei que o caráter, às vezes, é uma junção também no meio ambiente. Que Deus abençoe. Eu estou convicto que tudo que é ministro de Deus esteve lá no mundo de Deus. Amém. Então, em todo sítio que nós estamos, o que a pessoa pode ver de nós é a vida de Deus. Amém. É o cheiro da vida de Deus. Amém. Diante da mulher alheia, se vamos colocar um homem, tem que ser alguém que tem qualificações dignas de ser aquilo. Mas eu creio com isso. E Jesus vai tocar nesse ponto, vai dizer: há únicos que fizeram, alguns que se fizeram a si mesmo, e alguns que o próprio Deus os fez desde o ventre das suas mãos. E o Cristo depois vai dizendo, não sei quem que vai entender isso, mas eu creio que você já entendeu. O que é que nós, na realidade, vivemos hoje em dia? O que é que nós vivemos hoje em dia? Porque às vezes nós confundimos coisas. Olha, vou dizer algo que me toca, porque observo a igreja de Angola. Está muito fraca. A coisa mais aberta é o monte. Não, você não ouviu. É uma mentira? Chama na igreja as pessoas a vir receber o fortalecimento. Não vão vir. Chama as pessoas a ir no monte. Uau! E a igreja de Angola está a orar muito. Mas eu diria que a oração tem apoio na palavra de Deus e na formação. Seja as pessoas, seja quando disse ora, como que ele não vai orar se não conhece a palavra de Deus? Porque a oração não é outra coisa, é a palavra de Deus. Deus não escuta a pessoa, Deus ouve a si mesmo. E Deus é a sua palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você deve
começou a orar, a fazer coisas que não está fazendo na oração. Por quê? Por quê? Vazio no espírito, muito sentimento. Se a igreja continuar assim, em frente nós vamos ter grande risco. E a igreja de agora vai ter muito problema. Muito problema. E a igreja, na realidade, nunca teve problema. O problema vem a quem foi encarregado da igreja. E a igreja é encarregada dos ministros. A missão do Senhor é tua. E as almas do Senhor estão por baixo do seu controle. E que Deus te abençoe. Certas pessoas realmente são aqueles que por si mesmos se fabricaram assim. É onde nós estamos a ver isso, porque há certas pessoas que são Melquisedeque, não se sabe onde sair. Olha, há certas pessoas que não têm identidade, não se sabe onde eles saíram, só surgiu de nada. São essas pessoas que se fizeram por si mesmos, mas aqueles que são de Deus se conhecem. Eu quero que você do Senhor. Agora, cuidado, não vamos confundir. Não vamos confundir. Falei com o homem de Deus. Disse, como que passou o culto domingo? É culto de crise. Crise? Irmão, a crise não deve estar na igreja. E na igreja de Jesus não haverá crise. A igreja nunca pode entrar em crise. Nunca. Sabe uma coisa? Mateus 24, 24. A Bíblia diz, fala muita coisa, mas vou pegar aquilo que eu estou falando. Diz, quando o mundo vai estar perdido, o mundo vai estar em crise, o mundo numa confusão. Se fosse possível que os eleitos perdessem, seria, mas não é bom. E 2 peixes. Quantos cestos que sobrou que vocês apanharam? Os discípulos disseram 12. Disseram quanto? 12. Antes eles disseram o quê? Porque estava onde? Era também tá? E quando sobrou, estava onde? Quando sobrou, estava onde? Na igreja de Jesus, crise não vai entrar. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Por quê? Vou falar 2 coisas que eu ouvi há dias que a igreja tem e que tem que acontecer. A igreja não vai entrar em crise nunca. Mas o que está hoje na igreja é a confusão. Estão tudo a confundir, às vezes vamos ver. É igreja ou não? É pastor ou não? Será que é pastor? Eu mesmo não tenho pastor. Não é crise, é uma confusão. É tipo de pastor. Aí ele viu ele, não quero que ele me veja. Fica confuso. Será que ele estaria lá? Será que ele faria aquilo? Será que isso que deveria acontecer? Há uma confusão que está manifestada. Mas escuta. Onde há confusão, o que acaba a confusão é aquele que tem um verdadeiro caráter. Amém. Quando Daniel orava, eles também têm os seus deuses. Disseram, não, esse Deus aqui está tornando ele falo. Não sabia que o Deus de Israel é o super, é o único e verdadeiro. Amém. E o Daniel, apesar das crises, apesar de tudo que havia, ele se manteve na voz do Senhor e cumpriu a missão de Deus. Amém. E quando o ministro de Deus se mantém naquilo que Deus o chamou, na sua vocação, a confusão vai acabar. Amém. E a crise também vai acabar. Amém. Olha, rapidamente, depois do Daniel sair da cova, que Deus seja louvado. Amém. O país mudou a lei e o Deus. O outro Deus foi subtraído. O único Deus ficou e todo mundo adorava o Deus de Daniel. Aqui é um Daniel. Ser adorado em toda Angola. Eu ouvi alguém, você pode saber, alguém disse, isso mesmo, Jesus já morreu, já não é milagre. Você não ouviu? Não ouviu? Olha, Jesus tem que fazer uma coisa aqui agora.
Porque há certas coisas aqui, há certas coisas, Deus é que está permitindo. Sabe a igreja, onde que tem o ministro de Deus? Ouvi isso aqui, a igreja tem duas responsabilidades. Porque a igreja tem duas coisas. Uma das coisas é o quê? É o posicionamento. E Deus seja louvado. Amém. No mundo, em Angola, a igreja às vezes é desprezada, sem saber que o único órgão, instituição divino que está em cima dos poderes, das autoridades, das forças, é a igreja. Orei para as epidemias que passou, e o sinal foi na minha própria igreja. Ninguém sofreu de febre amarela e ninguém morreu. Porque Deus tinha me dito que se vocês orar, isso vai sair. A igreja tem voz. Seja que pensar baixar, podem baixar, porque a lei da exaltação é a humilhação. Deus disse no Elias: fica calmo, fica calmo. Tenha domínio próprio. Você não se preocupe porque ele morrer, você não vai morrer. Tenha medo de morte por quê? Fica calmo, pai. Antes que o teu episódio termina, você vai ungir o rei Azael. Depois de ungir o rei Azael, vai ungir o rei Abiú. Depois de ungir o rei Abiú, vai ungir o Eliseu. Porque se a espada, o inimigo vir, a espada de um rei falha, o outro rei vai sustentar. Se do rei falha, do Eliseu será a última espada. Vai resolver o problema desse país. A unção da igreja está sobre nós. A unção de Jesus está sobre nós. Essa unção é a solução deste país. Aleluia. Eliseu que falou. E depois de falar, diga bem, o país ficou abundantemente de comida, mas na mão do quê? De leprosos, pessoas fracas, pessoas que nada. A não disse bem o amém, queria ouvir. Força invencível. Pode fechar uma igreja, um templo, mas no coração a igreja vai bater. Pode meter aqui fita cola, mas lá no fundo vou adorar Jesus. Porque alguns irmãos não estão aí na igreja porque tem crise. Uau. A crise é aquilo que está na tua mente. Você pensa que neste momento aqui ninguém comprou carro, ninguém está construindo. Aonde? Aqui. E por que a igreja vai estar lá? Nós? O nosso caráter nos ensina a ser positivo, vivo, real e realistas. Queridos, o que nós estamos a notar hoje? A igreja não está em falta de ministros, mas hoje, sobretudo no nosso país, a igreja está em falta do caráter. A igreja está em falta do caráter. A unção nós temos. Os templos também temos. As batas também. Não quero responder. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: que a árvore é conhecida através dos seus frutos. Através dos seus frutos. Muitos com identidade externa de ministro de Deus, não sabemos quais são os frutos que eles estão a produzir. Aí onde que tem um problema. A igreja não está em crise, mas a igreja está na falta de cá os ministros. Já a hora. Obrigado. As bênçãos sem sacrifício é um roubo. Deus abençoe. É isso que a igreja tem hoje. Isso orar, me dá bênção. Me dá bênção. Que bênção vai cair no maná. Seja no Israel, o maná caiu. No Israel ainda não, no deserto. É fruto de lá no deserto. Diga bem. Só assim o maná caiu? Não. Eles andaram, sofreram, choraram, ficaram fome.
Deus é bom. Deus é bom. Olha, todos os ministérios é um dom para a igreja. E todo ministro é um dom para a igreja. E teu objetivo é para edificar o corpo do céu. Levar no aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo. Não é tirar a santidade dos santos, não é não sei o quê. E nós, a igreja, devemos nos cuidar. Algum sentido que está a tomar alguns ministérios não é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Há certas pessoas até administrar a palavra nem como eles vão nas coisas mais fáceis. Ora, um profeta é aquele que prega a escatologia. Um profeta não é alguém que fala boas aventuras. Diga amém. E a confusão que se tem aqui, há muitos que têm dom da profecia, como também podem ter dom de cura, mas não são ministros proféticos. Há uma diferença entre um ministro profeta e alguém que tem dom da profecia. Vai assumir tudo. Aquele que tem cargo vai se responsabilizar de tudo. E boa profecia é aquele que anuncia Jesus como Salvador. Vamos falar muito do caráter. Eu só introduzi. Glória a Deus. É importante nós aprendermos sobre caráter. Muitos cristãos, infelizmente muitos líderes, pensam que o carisma tem que ter caráter. Mas na realidade o carisma não salva ninguém, mas o caráter leva-nos a ser semelhantes a Deus. Abraça-me, Senhor, o coração. Mas não é tanto do órgão, do músculo, faz parte do nosso corpo físico, que eu gostaria de falar, se bem que a Bíblia, quando se refere ao coração, também algumas vezes se refere ao músculo, mas são tão poucas, tão raras, que realmente eu gostava de falar do coração como realmente a parte mais importante do homem. Se eu vos fizesse essa pergunta antes de vos dizer do que iria falar, ao dizer eu gostaria de falar esta manhã convosco da coisa mais importante do homem, do que o homem tem de mais importante, o que é que vocês me diriam logo a seguir? O quê? Telemóvel? Smartphone? Hoje ninguém vive sem smartphone. É a coisa mais importante para alguns. Outros diriam que o que é a coisa mais importante para o homem? Muitas vezes nós não vamos entender o que a Bíblia diz porque não entendemos o valor do que é importante. E passamos o nosso tempo a correr e à procura e em busca de coisas que são efêmeras e pomos de lado aquilo que realmente é importante. Queria lembrar que aquilo que Deus nos pede primeiramente, e é o desejo de Deus ao falar aos seus filhos, e aquilo que eles têm que lhes pede em prioridade é: filho meu, dá-me a tua carteira. É isso que diz? Filho meu, dá-me o teu tempo. Filho meu, dá-me a tua família. Filho meu, dá-me as tuas noites. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando Deus tem o coração do seu filho, Ele tem o seu filho. Por isso a Bíblia nos diz de forma muito clara: de tudo o que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda com toda a diligência o teu coração,
diz uma tradução mais moderna, ainda numa linguagem mais contemporânea, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vocês vão dizer assim: então, mas isso não é a mesma coisa. É verdade. É uma interpretação daquilo que nós lemos. Não é a tradução literal, mas é uma interpretação daquilo que está escrito. O coração é o centro dos pensamentos. É aí que tudo se maquina, é aí que tudo começa. É aí que os crimes são diligentados, é aí que as boas ações são também imaginadas. O bem e o mal é tratado no coração, sempre com um pensamento. Não vem primeiro a ação, primeiro vem o pensamento. Por isso, a Bíblia diz: trata do coração, cuida do coração, porque dele provém aquilo que vais fazer na vida, aquilo que te vai acontecer na vida. Toma conta do teu coração, porque se tu não tiveres cuidado com aquilo que tu pensas, tudo aquilo que vai sair dessa fonte de pensamentos, é isso que vai acontecer na tua vida. Os corações eu não leio. Só sei o coração da pessoa quando ele passa dos pensamentos às ações. Vem à nossa vida, ou que são desenvolvidos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, é sempre assim. Os nossos pensamentos são forjados por aquilo que ouvimos e por aquilo que vemos. Eu não posso impedir que o meu olhar escape a alguma coisa que não deu. E que esse olhar fomente um pensamento. Há um olhar e logo esse olhar vai suscitar um pensamento que não é bom. E Jesus está a dizer: cuidado, porque já está a começar por aí. É por aí que começa. Não é no dia em que tu fazes o ato ou cais, já começou o problema da altura em que tu deste lugar ao desenvolvimento em que alimentaste esse pensamento. Mas nós não podemos evitar que venha um olhar, que uma palavra, que alguém malicioso, ou mesmo somente o nosso olhar de concupiscência, o nosso olhar humano, simplesmente, possa trazer algum pensamento que não é dos melhores. Mais educada, mas largue assim como é? Uma sujeira, obrigado. Uma sujeira e caia na nossa cabeça, ou no nosso fato, ou na nossa cara, coisa horrível, veio e tal. Eu não posso evitar que alguém, passando por mim, me dê alguma coisa que... Mas eu não posso evitar que um pássaro possa colocar em mim uma sujeira, eu posso evitar que ele construa um ninho. O teu coração determina o teu caráter, quem tu realmente és. Deus falava do seu povo e dizia: este povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está a léguas. Estremer muito, mas tu não impressionas Deus com aquilo que tu fazes. Tu impressionas Deus com aquilo que tu és. E tu és no coração, não naquilo que tu fazes. Aleluia. Amém? Amém. Então é aí que nós devemos trabalhar. É trabalhar no coração. É uma inteligência que não é... É uma inteligência que não é muitas vezes racional
não se pode entender de forma racional. Mas isto não quer dizer que não seja uma inteligência, que não haja um raciocínio do coração. Nós que a razão desconhece. Como é que nos fala a Bíblia do coração? O coração da Bíblia é bem cardíaco, é o músculo cardíaco. No Velho Testamento, o coração e o seu sinónimo são citados 80 e 60 vezes. 860 vezes, não é pouco. E no Novo Testamento, o coração é citado 160 vezes. É uma palavra que vem constantemente na Bíblia. Portanto, deve ser algo que deve ser realmente muito importante para melhor explicarmos as coisas, não é? Vem também do aspecto matemático, da resolução das equações. Queremos, para entender tudo no detalhe. Mas eu penso que é complicado muitas vezes fazer a separação entre o espírito e a alma. No Novo Testamento até diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Quer dizer, a palavra, e somente a palavra, é capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito. Eu, honestamente, às vezes tenho dificuldade. Não é às vezes, tenho muita dificuldade a dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. E até no corpo. É um Deus trino. Mas que nós também não podemos estar a dividir de uma forma tão sintética como fazemos. O homem é mais complicado que isso. Deus é bem mais complicado, ou complexo. Não é complicado, complexo. Então, sim, nós queremos definir Deus, queremos décortiquer, não sei a palavra em português, tudo de Deus, como se nós conseguíssemos entender Deus. Mas Deus vai mais além dos meus pensamentos, de tudo o que eu posso entender. Mas eu o recebo na revelação em que Ele se apresenta a mim. E essa revelação é o suficiente para eu poder palmilhar no caminho que Ele tem para mim. E à medida que vou palmilhando esse caminho, Ele se revela cada vez mais. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos entendemos às vezes as coisas, somente aceitamos quem Ele é. Amém? Amém. E nomeadamente no Velho Testamento, no pensamento hebraico, o coração concebia o homem, o pensamento hebraico, perdão, concebia o homem como um todo. Como um todo. Se nós pudermos desenvolver isto mais tarde, podemos entender isso. O homem é um todo. Eu sofro no meu corpo coisas que vêm do meu espírito. Muitas vezes eu estou a tentar curar o meu corpo de problemas que não são físicos. O problema é psicológico ou é espiritual? Está tudo ligado. E nós queremos compartimentar tudo. Para me ajudar na leitura da palavra. O que é o coração? Antes de falarmos do caráter resultante do coração que nós temos que entender o que é que a Bíblia fala de coração. E é importante, porque é daí que tiramos realmente as informações e o nosso saber e conhecimento. Então, uma das coisas que o coração compreende é todas as dimensões da pessoa, da personalidade humana. Primeiramente, na sua dimensão racional. Na compreensão, por exemplo, João capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam e se convertam e sejam por mim curados. Nem compreendam com o coração. O coração fala de pensamentos. Hebreus 4:12. A alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e propósitos do coração. O coração tem uma inteligência. Romanos capítulo 1, versículo 21. Antes, se tornaram loucos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração tomou consciência. Portanto, uma das dimensões do coração é a dimensão racional. Do Senhor, ninguém